Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas à cultura, política, esporte, direitos humanos e outras áreas para um bate-papo inspirador e franco sobre suas trajetórias e o mundo em que vivemos. O nosso convidado de hoje é engenheiro mecânico de formação, com especialização no campo de conservação de energia. Já foi deputado estadual, secretário de governo, cônsul honorário da França em São Luís, além de ser escritor e membro da Academia Maranhense de Letras. Desde 2005, é diretor de Relações Institucionais da Equatorial Energia. O Sem Filtro de hoje recebe José Jorge Soares, a quem eu muito agradeço pela sua presença. José Jorge Soares é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, possui especialização no campo de conservação de energia, atuando como consultor do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Conselho Nacional do Petróleo do SEBRAE, que é o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa. Além disso, José Jorge foi deputado estadual, secretário de Estado do Governo do Maranhão e diretor de operações da SEMAR, empresa concessionária de energia elétrica do Maranhão. Atualmente ocupa a cadeira de número 23 da Academia Maranhense de Letras e desde 2005 é o diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Equatorial Maranhão. Para essa conversa, eu também tenho a companhia de Paulo Pellegrini, jornalista e radialista da Rádio Universidade, e Felipe Clã, jornalista de O Imparcial e assessor de imprensa. Também agradeço muito a disponibilidade de vocês por estarem aqui nesse momento. E, José, eu já começo falando nesse pequeno currículo que a gente conseguiu, teve o trabalho até de tentar resumir um pouquinho, levando em conta as suas tantas funções e atribuições, mas a gente vê que você percorre um caminho entre as várias esferas dos serviços, né, público, também na iniciativa privada, você também já trabalhou na gestão pública no poder executivo, então foi um caminho ali que lhe trouxe até aqui com certeza, e eu queria começar perguntando, de que forma, né, de que maneira a sua vida em tantas esferas trouxe para você, essas atribuições necessárias para que hoje você ocupasse essa função que você ocupa, que faz a diferença na vida de milhões de maranhenses. Ok, iniciando agradecendo a oportunidade de estar presente aqui no programa Sem Filtro. Isso é muito bom, porque a gente vai poder falar à vontade aqui, com toda a naturalidade, toda a espontaneidade, e dizer do encantamento nosso de poder contar um pouco da história da Equatorial Energia e sem dissociar, evidentemente, da história nossa, né? A gente constrói as empresas, né, não há empresa sem gente, sem capital humano, né, e cada um constrói, né, cada colaborador, no caso de uma grande empresa, como é o caso da Equatorial Energia, cada um vai construindo, vai assentando o seu tijolinho e ao longo do tempo, no caso aqui falando de tempo, são 20 anos de Equatorial Maranhão, né, nós construímos, né, um sólido modelo de gestão que é reconhecido no Brasil inteiro. Bom, obrigado, Robert e a TV UFMA pelo convite. Dentro dessa sua trajetória, José Jorge, do público e do privado, você está na Equatorial há 2 décadas, então você viu muito bem aquela migração, né, da antiga Semar para a Equatorial, e tendo trabalhado tanto não na Semar em si, mas na gestão pública anterior, conhecendo como funciona uma gestão pública, e numa empresa privada, para o consumidor, para o público ao qual a Equatorial se destina, que você destacaria de diferença, no sentido de melhoras, de uma gestão pública de energia para uma gestão privada? Bom, a pergunta é muito interessante e me permite, inclusive, comentar que quando cheguei pela primeira vez para trabalhar aqui na Semar, à época que era uma empresa pública, eu já vinha de uma estrada de 10 anos trabalhando numa multinacional inglesa que tinha um modelo de gestão de resultados e as empresas inglesas são muito, né, metódicas, são muito disciplinadas, então eu já vinha carregando essa bagagem, já eram quase 10 anos em São Paulo, em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui, aí sim tomei o primeiro choque,
o choque de sair de uma empresa privada e vir para uma empresa pública, com uma gestão. Era a melhor empresa para se trabalhar do Maranhão, a Semar sempre foi na época. No entanto, era uma empresa com suas amarras e seus pecados aí, entre aspas, de ser uma empresa pública, com muita interferência do poder público, do governo do estado, que era o patrão, o dono, né, apesar de ser uma empresa de economia mista, né. Então, para mim, enquanto profissional, como engenheiro, para mim foi um primeiro momento de choque. Mas em pouco tempo eu comecei a perceber a importância, de uma empresa distribuidora de energia elétrica no contexto da sociedade, do desenvolvimento do estado, como enxergando a energia como um vetor de transformação social, né. E foi isso que me permitiu, durante talvez os 8 anos que eu fiquei como diretor técnico, diretor de operações, me permitiu conhecer o Maranhão que eu não conhecia. Eu saí de Pinheiro com 14 anos, criança, basicamente adolescente, para ir. Eu queria ser engenheiro. No Maranhão não tinha escola de engenharia, não tinha universidade, e eu teria que ir, ou opção familiar de ir para Belém, mas eu queria fazer engenharia mecânica, na época do modelo brasileiro, né, dos grandes professores, e acabei indo para Brasília, né, onde tive a virtude, a grandeza de ter professor como o César Lattes, que foi a grande referência da física nacional, foi aluno do Darcy Ribeiro, do Celso Furtado, né, e até me emociono de falar isso, porque são ícones para todos nós, né. Mais tarde, no Rio de Janeiro, já encontrei o Darcy como vice-governador do Rio de Janeiro, né, fazendo um trabalho na educação espetacular. E realmente, ao voltar para o Maranhão e ver esse cenário, de um estado pobre e um estado onde a energia fazia e faz ainda hoje a diferença, eu também comecei a realizar obras como diretor, atendendo pleitos de prefeitos, de lideranças, de empresas. E nesse período, logo em seguida, me encantei. Eu diria, fui picado aí pela mosca aí azul aí da política, né, e aí fiz uma intenção de ser candidato a prefeito lá da minha cidade, de Pinheiro, não logrei êxito, e talvez até agradeça hoje, porque realmente eu não tinha a experiência necessária, e também percebi que não era bem isso que eu queria, né. Então parti para a política, né, como deputado estadual, né, fiquei aí 2 mandatos e meio, no terceiro mandato fiquei como suplente, e no final já com essa experiência de quase 3 anos de mandato, né, e como secretário de Estado, eu vi que realmente não era bem isso que eu queria, né. E recebi num belo dia, a Semar já havia sido privatizada, recebi um telefonema do proprietário, digamos assim, o controlador maior da Semar na época, que era o Otávio, era do Banco Pactual, São Paulo, e ele me convidou se eu aceitava vir fazer parte da equipe da Equatorial Energia. E eu era deputado, estava no mandato inclusive, era o meu último ano da terceira legislatura, perdão. E aí resolvi então, depois de conversar com ele, chamei o meu suplente, que era o Afonso Manuel. O Afonso esteve no meu gabinete, eu entreguei para o Afonso um envelope branco. Eu falava: "O Afonso, o que é isso, deputado?" Eu falei: "Não, leia." Aí ele abriu e disse: "Você vai renunciar ao mandato?" Eu falei: "Vou." "Vai renunciar mesmo?" Eu falei: "Já renunciei, o mandato agora não é seu. Eu quero lhe cumprimentar e eu volto para a iniciativa privada." E 20 anos depois, estamos aqui conversando sobre essa trajetória da Equatorial, né, aquele patinho feio do setor elétrico brasileiro. Na época era a Semar, era considerada aí uma das empresas com os piores indicadores, para se tornar hoje de patinho feio o grande, talvez o grande cisne, né, ou um dos grandes que voam aí pelo setor elétrico brasileiro. Olha, que bom viajar nessa tua história que eu acompanhei tanto de perto, né, não sabia do envelope. Vou botar no meu livro de causos, já está colocado. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui para ti, nós conhecemos o Maranhão da Lamparina, né.
Hoje eu não tenho mais a ideia o quanto falta a luz chegar lá na casa do seu João, lá na casa do seu José, lá nos quilombos, lá nas comunidades. Diferente da água e do saneamento, que nós ainda precisamos melhorar muito, né, a luz me proporciona uma integração, né, e um respeito a hoje o Maranhão, na sua leitura neste mapa, falta quanto de chegar para que todos tenham acesso à luz ou todos já têm acesso à luz? Olha, quando recapitulando, né, só para Tá. a gente traçar a linha do tempo, que é sempre importante, né, você contextualizar. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, naquela época, a Semar tinha 350.000 clientes. Ó, O Fernando Sarney, que era o presidente, criou o programa Semar 500, né, que era para levar a energia a chegar a 500.000 clientes. E isso foi feito. Então foi um grande momento de transformação, né, a Semar saindo de uma empresa extremamente deficiente para uma empresa sei. já com certos indicadores de qualidade e fazer essa expansão rural, né. Hoje nós temos 2.800.000 consumidores. Hoje, atualmente, a Equatorial Energia, fornece energia, distribui energia, que é a função dela, para 99,6% da população maranhense. Que legal. Né, então, basicamente, nós estamos aí, extinguindo todas as lamparinas do estado. Estamos agora em vias, talvez por esses próximos 15 dias, assinando o 12º contrato do programa Luz para Todos, o PLPT do presidente Lula. Foi o maior programa de inclusão social, a meu ver, de toda a história do país. Como você disse, levar energia não é levar acender uma lâmpada, né, é levar conforto, é levar qualidade de vida, né, é levar Inclusão, sobretudo comunicação, informação, dignidade. dignidade, né, que resume tudo isto, né, dignidade. E hoje nós estamos assinando, vamos assinar há bem pouco agora, um contrato, valor expressivo, quase R$ 1 bilhão, que vem para o estado do Maranhão, para que nós possamos, ligar provavelmente as últimas 20.000 famílias que ainda estão, nos mais distantes, longínquos, locais do nosso estado, ok? Então, com isso, vamos construir um dado interessante: 10.000 quilômetros de rede. Com 10.000 quilômetros, se a gente for fazer uma viagem aqui, a gente vai em São Paulo, volta, torna a chegar em São Paulo, ainda vem um pedaço de volta, né. Isso tudo nós vamos fazer isso, construir em 18 meses agora, a partir de agora, né. São, repito, 10.000 quilômetros de rede para atender a essas 20.000 famílias que se encontram nos lugares mais distantes. É um dado a mais que São são dispersos? Perdão. completamente disperso e espalhado em todo o Maranhão. Basicamente aquele fio a capilaridade é a ponta do ramal. Pessoas que moram nos lugares mais distantes, estão mais isoladas, que não fosse o programa do Luz para Todos, essas pessoas não teriam energia. E esse programa, nós construímos aqui 370, na realidade, 1.000 ligações dentro deste programa Luz para Todos. Nesse período, Felipe, se você pegar aqui, você tem ideia quanto ao perímetro da Terra? Não. Não. Aproximadamente aí 40.000 quilômetros, aproximadamente. Nós temos aqui no estado do Maranhão 150.000 quilômetros de redes de energia espalhado em todo o estado, construído, a grande maior parte, por esta Equatorial, que hoje nós estamos falando de uma empresa que está aqui comemorando aí o seu 20º ano, né, atingindo aqui já a sua maioridade mesmo, 20, 21 anos, de presença de investimento. Investimos mais de R$ 10 bilhões no estado. Então uma empresa, né, que
transforma, levando energia, transforma a vida das pessoas e transforma a própria economia do nosso estado. Uma conversa que começou boa, né, cheia de histórias legais, cheia de dados, mas a gente vai dar uma pausa agora, porque a gente chegou ao fim do nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Conversa Sem Filtro. Até já. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o diretor de Relações Institucionais da Equatorial Energia, José Jorge Soares. Para essa conversa, eu tenho a companhia de Paulo Pellegrini, jornalista e radialista da Rádio Universidade FM, e Felipe Clã, jornalista de O Imparcial e assessor de imprensa. A gente terminou o primeiro bloco, o José trouxe muitos dados, né? Trouxe dados, inclusive, muito promissores e animadores, e eu queria já começar esse segundo bloco perguntando aquilo que eu tenho certeza que todo grande gestor tem vontade de falar, que são projetos grandes que estão vindo, né, nesses próximos meses ou nos próximos anos a médio e longo prazo. O que a Equatorial reserva, né, para os maranhenses nesses próximos meses, nesses próximos anos? Bom, tem um futuro pela frente brilhante, né? O grupo da Equatorial aposta muito, sobretudo pelo fato de que o grupo Equatorial, fazendo uma pequena introdução, ele começou aqui. Quer dizer, aqui é o grande case de sucesso do grupo. Ele pegou a empresa, como eu disse ainda há pouco, o patinho feio do setor elétrico brasileiro, e em poucos anos ele começou a dar um tratamento especial a esse patinho, ele deixou de ser feio, começou a crescer, começou a dar resultados, e o grupo, a partir daí, adquiriu uma empresa no Pará, depois adquiriu uma outra no Piauí, adquiriu no Amapá, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul, o que mostra que o grupo hoje é talvez o segundo ou o terceiro maior player do setor elétrico nacional. Nós estamos literalmente do Oiapoque ao Chuí, né, literalmente, não só na área de distribuição de energia, mas também na área de transmissão, na área de produção, de geração de energia limpa. Eu não sei se vocês conhecem, alguns de vocês, a usina hidrelétrica de Estreito, se alguém já foi lá, uma usina gigante no Tocantins. O Grupo Equatorial, como exemplo, produz 3 vezes mais energia do que a usina de Estreito, em plantas, de energia solar, energia, eólica, energia limpa para o país. É um grupo tão pujante, com resultados espetaculares, hoje, recebendo prêmios de melhor empresa para se trabalhar, ou há um cuidado muito grande com o seu corpo, né, de colaboradores, cuidado muito com gente. A nossa diretoria não é de recursos humanos, é uma diretoria de gente e gestão, até porque são as pessoas que fazem essa transformação, né. Então a preocupação com a empresa aqui no Maranhão, por parte da holding toda, é muito grande, por ser o grande holofote, mesmo a grande referência é a Equatorial do Maranhão, né. E temos investido muito em novas tecnologias, recentemente agora o grupo investiu algo em torno aí de R$ 150 milhões em um sistema de inovação tecnológica. Quando se fala em inteligência artificial, nós já estamos com isso já em funcionamento, com a nossa operação do sistema, capaz de identificar falhas, de otimizar sistemas, automatizando as nossas redes, colocando religadores automáticos. E falando uma linguagem mais simples, você lembra que antigamente vinha uma viatura, abarroava um poste, o poste caía, ficavam lá milhares e milhares de pessoas sem energia, até que se pudesse restabelecer todo aquele sistema. Enquanto isso, todas as unidades consumidoras, todos os clientes ficavam sem energia. Hoje, com essa automação, quando há, por exemplo, um acidente dessa monta, derrubou uma estrutura de um alimentador qualquer, automaticamente o sistema vai perceber e ele, sem intervenção humana nenhuma, ele começa a abrir as chaves todas para deixar os clientes ligados, atendidos por outros sistemas, isolando o mínimo possível aquele núcleo
onde eventualmente vai ficar até que seja restabelecido, mas isso feito de uma forma automática. E isso é importantíssimo para garantir a maior continuidade no fornecimento de energia, melhor qualidade de energia, e isso é um reflexo que a gente percebe nos indicadores. No início, o consumidor médio aqui do Maranhão, ele ficava 60 e poucas horas sem energia no ano. Hoje ele fica 14 horas. Entendeu? A frequência de saída era gigantesca, as perdas eram 30 e tantos por cento de perdas, hoje nós estamos falando em 10%, 12% de perdas, né. Então tudo isso são investimentos que são feitos para garantir, né, o desenvolvimento do estado, né. Nos últimos 3 anos agora, nós investimos em média R$ 1 bilhão a cada ano construindo novas subestações, desenhando novos pontos de suprimento para que possam atrair os investimentos para o estado do Maranhão. Então, hoje, o estado do Maranhão ele é coberto, é malhado por sistemas fortes, robustos, e esse é o papel, né, do grupo equatorial, um grupo privado. O investidor ele entende a regra do jogo, é um mercado completamente regulado, então existe uma agência reguladora muito forte, que é a ANEEL, e as empresas têm que, tipo, andar no trilho, né, para que ela possa cumprir o seu papel, e o investidor, ele vai colocar o recurso e ele quer receber o resultado desse recurso na medida em que ele oferece um produto de boa qualidade, que o consumidor, né, paga por essa conta. E às vezes as pessoas me dizem: "Puxa, mas a energia é cara". Eu falo: "Quanto que você paga na sua casa?". "Eu pago", vamos admitir, R$ 300. Você paga R$ 300 por mês na sua casa e você acha uma conta cara? R$ 300 por mês são R$ 10 por dia, gente. Se você tiver 4 pessoas na tua casa lá, cada pessoa tá pagando R$ 2,50 por dia. O que que você faz com energia? Você faz tudo em sua casa. Você consegue viver 2 dias sem energia elétrica em sua casa? Não consegue. Você pagaria R$ 500 para não faltar na sua casa? Você pagaria ou não pagaria? Mas não, ela te cobra 300. Quer dizer, isso é muito relativo, estou colocando um exemplo, mas para mostrar que às vezes a pessoa tem faz uma leitura e não tangibiliza, né, o resultado, o benefício que aquilo te traz, né. E o que eu posso garantir, eu estou há 20 anos na Equatorial, tenho um orgulho imenso de trabalhar, de ter podido contribuir para a Equatorial, e sei que por onde anda, talvez aqui, a Jéssica aqui veio aqui me ver a etiqueta aqui da minha camisa, provavelmente a etiqueta é Equatorial, é uma etiqueta de tombamento, né, porque eu já tenho 20 anos, mas, eu faço isso porque gosto, assim como todos os colaboradores que estão na Equatorial. Acho que se você conversar com qualquer um, você vai perceber, vai ser esse brilho realmente nos olhos, o pessoal trabalha com gosto, quer mostrar que está fazendo o melhor, que tudo aquilo que ele faz é para agradar o cliente, para o cliente ficar, tão orgulhoso, né, quanto eu que trabalho, né, e que sou remunerado por isso, né, então. Zé Jorge, ainda dentro da linha da inclusão, que no bloco anterior vocês tocaram, a Equatorial oferece uma tarifa social, né. Como funciona esse programa? Que requisitos o consumidor deve ter para aderir à tarifa social, baratear um pouco essa conta? Pronto, esse é um aspecto aí que, dentro do setor elétrico, há um mecanismo que é definido por lei, é uma lei, que criou esta tarifa social de energia elétrica, né. A quem ela beneficia? Beneficia as famílias que são de baixa renda, que têm vulnerabilidade do ponto de vista financeiro, né. Então foi criado no setor elétrico brasileiro um instrumento chamado encargos setoriais. Tem uma contazinha, quando você pega a sua conta de energia, a sua fatura, o consumidor normalmente ele olha o valor a pagar e a data do vencimento. E lá dentro está cheio de letrinhas miudinhas, onde lá dentro ele vê encargos setoriais, e você paga. Cada contribuidor, cada contribuinte no Brasil recolhe um valor lá, ó, R$ 2 que seja, aquilo tudo
é recolhido numa cesta e dessa cesta ela é redistribuída para determinados programas, dentre esses a tarifa social de energia. Então, estados pobres, estados que têm uma grande quantidade de famílias carentes, recebem dos outros estados, via essa transferência de recurso, esse financeiro, para reduzir o custo da sua fatura de energia. Então, o exemplo Maranhão, que é um estado, nós conhecemos indicadores sociais bem reduzidos, né, bem frágeis, ele recebe aproximadamente 470 milhões de reais por ano, quase meio bilhão de real por ano, chega ao estado do Maranhão via essa transferência. Felipe pode me perguntar, como assim, né, pô? Como assim? Vem porque a pessoa deixa de pagar para a Equatorial vai receber isso nos mecanismos de compensação e a família deixa de pagar a Equatorial. Se ela deixa de pagar, esse dinheiro ela vai usar para comprar um remédio, comprar uma roupa, um alimento, um livro para suas crianças, seus filhos, né? Então esse programa é muito importante, financeiramente, meio bilhão todo ano, agora neste ano recente, até por conta do aumento da tarifa e tudo mais, e mais do que isso, 1.100.000 famílias recebem todo mês esse benefício da tarifa social. Maranhão é o que mais recebe? É a Bahia, o que mais recebe, segundo é o Maranhão, que a Bahia é um estado também tem a base é maior, né, mas o Maranhão e ainda mais, como você falou, tem um critério? Tem, e o critério é renda. E a renda, o critério é meio salário mínimo por pessoa na família. Então, se nós estamos aqui, nós 4 aqui, morando numa casa, nós vamos 4 vezes meio salário, dá 2 salários mínimos. 2 salários mínimos dá aqui quase R$ 3.000, com R$ 3.000 aí. Aí eu te pergunto, você que conhece o interior do estado do Maranhão, né, você acha que a maioria dessas casinhas, casebres que tem lá no interior do estado do Maranhão, ganham de salário da carteira R$ 3.000 por mês? Não, não bom. Então, o Maranhão, tá aí um outro dado, ele tem registrado cerca de 1.500.000 CAD único, famílias registradas no CAD único. Em tese, quem está registrado no CAD único, que tem aquele número da identificação social, aquele NIS, ele tem, se ele tem energia na casa dele, ele tem direito a receber esse benefício. E com este universo de 1.500.000, nós só aplicamos para 1.150.000. Em tese, ainda existe um potencial no estado do Maranhão de mais de 300.000 famílias que, repito, em tese, têm direito ao benefício e ainda não estão utilizando. E precisam utilizar. E para utilizar, buscar as suas prefeituras, os seus CRAs da área social de cada município e ir lá e dizer, olha, gente, eu estou pagando aqui, ó, tarifa cheia. E lá em casa eu estou desempregado, não tenho emprego, meu marido está viajando, isso e aquilo outro, eu tenho o meu NIS, eu quero receber, ou se cadastra, recebe, vai à Equatorial, informa e eu dou o benefício. Então, esse é um programa de transferência de renda espetacular. Nós, a Equatorial, tem feito um trabalho de busca ativa, com testemunhal nas rádios, vocês mesmos aqui na rádio têm feito, televisão, programas, o Pão com Ovo, que nós é um grande programa, né, cultural nosso, que eles vão para a praça pública fazer lá, as suas apresentações e sempre estão lembrando, de forma jocosa, mas dando um recado, para a população de um benefício que a pessoa é lei, é um direito dela, ela precisa receber e nós temos feito o nosso papel de tentar levar mais esse benefício para que a conta, que muitos dizem que é cara, se torne menos da metade e mais ainda agora, o governo Lula agora na medida provisória a MP 1300, ele isentou até 80, quem consome até 80 quilowatt-hora por mês, não paga a conta de energia, né? Isso é fantástico, né? Beneficiando exatamente as famílias pobres. É um programa, né, social muito bem lembrado por você, Paulo, porque é espetacular de fato. E nós da Equatorial temos feito basicamente um mantra em todas as reuniões que fazemos, sempre estamos falando, como estou aqui num programa desse, né, sem filtro,
falando, né, abertamente sobre o assunto. A gente vai para mais um intervalo, na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Nosso entrevistado de hoje é o diretor de Relações Institucionais da Equatorial Energia, José Jorge Soares. Para essa conversa, ao meu lado, Paulo Pellegrini, jornalista e radialista da Rádio Universidade, e Felipe Clã, jornalista de O Imparcial e assessor de imprensa, que é quem começa essa terceira rodada de conversa aqui do nosso Sem Filtro. Não, o bom da entrevista é que, assim, durante o intervalo tem os bastidores que a gente constrói e consegue fazer a leitura que o jornalista está fazendo. José, há muito pouco tempo atrás, a relação, puxando Semar e tal, era muito ruim, como você mesmo já colocou. Talvez eu acho que o maior dos méritos não seja só ter chegado a essa luz, mas ter construído uma relação em que o maranhense entende que a Equatorial é nossa, né. Isso tem muito pouco tempo, se a gente parar para pensar para o tamanho do trabalho que vocês fazem. Tem uma área que eu acho fantástica de vocês falaram dos nossos queridos do pão e ovo, né, que é um patrimônio nosso também, mas é essa relação cultural, né, é esse incentivo, né, de fazer cada vez mais a nossa cultura, que é única, diga-se de passagem, né, ser, estabelecida como um patrimônio eterno. Como é que essa leitura vocês fazem? Existe uma fórmula para isso ou isso é adequado a cada tempo? Né, na realidade é um trabalho, né, da gente buscar, ser reconhecido, né, porque não adianta, eu falei muito aqui em investimento, investimos 10 bilhões de reais nos últimos anos, 3 bilhões, fizemos isso, obra, isso, levamos energia, né, isso às vezes a gente faz tudo isso, mas o cliente nosso do outro lado, às vezes ele não percebe. E o grande desafio primeiro tem que eu não posso fazer propaganda, por exemplo, quando nós entramos, assumimos a Semar na época, nós nos trancamos durante alguns anos, nos primeiros anos, sem fazer propaganda, nada, porque a gente não tinha o que dizer, né. Então, no primeiro momento, foi recuperar para depois eu poder botar a cara, como se diz assim, a tapa mesmo, né. E com o tempo você vai, primeiro melhorar o seu produto. Melhorar o seu produto, e é o que a gente fez, né, melhorar a qualidade, melhorar a confiabilidade e começar a partir daí a se identificar com o seu cliente, porque nós temos um monopólio, entre aspas, ou tínhamos, hoje nem tanto, mas tínhamos um monopólio, só nós poderíamos distribuir energia elétrica e nem por isso a gente se acomodou, pelo contrário, né, a gente tinha o que a gente quer ser uma grande empresa de utilities mesmo, né, hoje eu posso lhe vender energia, telefonia, fibra ótica, seguro, eu tenho seu cadastro, eu sei se você é bom pagador ou não, né, entendeu? Daqui a pouco já entrei na área de saneamento, então, pô, compramos a Sabesp lá em São Paulo, o direito de operar a maior empresa de saneamento das Américas, estamos fazendo teste lá no Amapá com saneamento, então daqui a pouco, o cliente que eu disse assim, eu quero que ele tenha orgulho da Equatorial. A tal ponto que no futuro tudo aquilo que eu quiser, entre aspas, vender, propor ao cliente, eu tenho credibilidade para fazê-lo, né. Você compra uma camisetazinha, no mercado aí de R$ 10, uma camiseta de algodão, mas você compra a mesma camiseta às vezes de R$ 100, você está pagando uma grife, isso, aquilo, outro, né, então a valoração, você é que dá do produto. Na medida que você reconhece um bom produto, você está disposto, né, a pagar por ele, etcétera. E a Semar, ao perceber isto, né, e que ela está presente no estado do Maranhão como um todo, ela começa a querer se identificar com a população do Maranhão, né. Então, a gente identifica que são as mulheres em casa que basicamente que pagam as contas, então muitos dos programas nossos são voltados para as mulheres, né, são elas que estão no dia a dia em casa, elas que assistem à televisão, ela que vai no banco fazer o pagamento. Então eu começo a fazer ações para as mulheres, empoderando mais as mulheres. E no aspecto cultural, né, é a identidade nossa, nós temos que ter a cara dos nossos clientes. E a gente vem percorrendo isso durante os últimos anos,
de uma forma assim, muito forte, muito firme. Criamos aí, trabalhamos juntos pela lei de incentivo que o Estado fez, maravilhosa, do nosso querido Joaquim Aico, né? À época como deputado, a Rosiana acabou promulgando mesmo, né, com a lei, e hoje é uma realidade, e ao longo desse tempo são milhões e milhões de reais que nós patrocinamos esses projetos. Aí a Brincadeiras do Bumba Meu Boi, que hoje é algo espetacular para o Brasil inteiro, a riqueza da nossa cultura, do nosso folclore, da nossa música. Nós estamos aí presentes, trabalhando exatamente para valorizar e valorar mesmo esses aspectos culturais, que é a grande riqueza do nosso povo, né. Vamos continuar falando um pouco sobre aspectos culturais. A gente vê o José falando e a gente realmente não consegue dissociar a ideia do José Jorge, a pessoa física, com a força da gestão, né, da própria Equatorial, mas a gente está falando sobre a Equatorial como sendo essa mola propulsora que incentiva a cultura, mas o José Jorge, como pessoa individual, também é uma pessoa cultural, faz parte da Academia Maranhense de Letras. E eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui, que apesar de ser grande, ainda é pouco, né, para outro tanto de assunto. Como é que o senhor concilia a vida empresarial tão cheia, de costumes e práticas específicas, metódicas, com a sua vida cultural como, um membro, né, da Academia Maranhense de Letras? Como é que você consegue fazer essa conciliação? Bom, primeiro, talvez esse tenha sido um dos motivos que eu deixei a política, porque quando você está na política, você acaba sendo um escravo, né, você é muito demandado, você não tem vida, como se diz, não tem vida interior. Entendeu? Eu sempre dizia isso, que você tinha um final de semana, você podia estar em casa. Primeiro, eu sou pintor, né, eu pinto, exponho, faço exposições, né. Pintor também, isso. Eu quis abrir aqui porque tu não tem esse tempo, mas é que só eu já citei 12 coisas para falar dela aqui. Então, para pintar, para ler, para escrever, né, e eu comecei a escrever, exatamente em jornal, no Caderno Opinião do Estado do Maranhão, todos os domingos, e escrever sobre o cotidiano, sobre o que acontece no dia a Crônicas. dia, É. né, mas com um pouco de humor, com um pouco de leveza. Então tudo isso você me faz realmente, como eu disse, assim, eu tenho orgulho de trabalhar na Equatorial, porque eu faço aquilo que gosto, me relaciono com as pessoas, apesar de engenheiros, que engenheiro é um cara meio bitolado e tudo mais, mas eu sempre gostei muito de ler, né, faço parte da Academia Pinheirense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. eh, e aí eu falando outro dia sobre isso, aí o CEO da Equatorial disse: "E você trabalha? Tem tempo para trabalhar?" Olha, isso aí, que horas que você trabalha, né? Mas na realidade é porque a gente gosta do que faz e faz o que gosta, né, e acho que esse é o segredo, né, de todos. E repito aí, voltando ao aspecto da empresa da Equatorial, ela tem essa pegada, criou agora recentemente o Instituto Equatorial, com inclusive aportando recursos próprios do grupo, né, não só usando o recurso da lei de incentivo estadual, como da Rouanet, federal, etcétera, mas também criando o instituto para potencializar e basicamente focando na capacidade de geração de renda, sobretudo. E a gente está no mercado, né, debilitado do ponto de vista, né, econômico, então é importante você fortalecer e dar esse braço de capacitação, com fomento. Eu acho que esse é o papel, e a gente tem percebido o reconhecimento, são feitas pesquisas, a Associação Brasileira das Empresas, a ABRAD, faz pesquisas de avaliação, e a gente tem despontado aí como empresas que têm, como você bem registrou aqui, Felipe, feito uma avaliação pela Equatorial como uma empresa, né, uma empresa cidadã, uma empresa responsável, que está presente onde se vê Equatorial. Você vê a Equatorial, é o que meu avô era advogado lá em Pinheiro, e ele sempre me dizia: "Meu filho, procure estar sempre na primeira página do jornal, não nas últimas, que a última é aquela policial, então, a página ruim, vai para a primeira página." Então a Equatorial está sempre buscando, né, estar presente nas boas notícias, os grandes eventos, a gente está presente associado a parceiros, os apoios nossos mesmo, as entidades todas, rádios, televisão, a gente está junto, participando, festivais de música, ópera,
ajudando com esses projetos culturais, entidades beneficentes como a PAI, nós temos aquele programa de eficiência energética, de reciclagem, né, de mais reciclagem, né, onde nós trocamos o resíduo, né, por crédito na conta de energia. Então eu vejo que a empresa tem sido uma empresa cidadã mesmo, no conceito maior da palavra, e graças a isso os resultados estão aparecendo, né, e a gente tem aí pela frente, como você bem nos instigou ainda há pouco, é um futuro muito ainda muita coisa por fazer, estamos apenas começando, é uma empresa jovem de 20 anos, mas é uma empresa que hoje já atende aí 35, milhões de brasileiros são atendidos por nós, né, um grupo de geração de emprego gigantesco, e estamos espalhados aí, né, nesses estados todos do Brasil, e levando, esperamos nós, um bom exemplo de gestão e, sobretudo, tudo isto começou com gente do Maranhão, mão de obra nossa do Maranhão, treinada e que está hoje, ex-estagiários nossos que são diretores do grupo no Rio Grande do Sul, no Pará, no Brasil afora, levando, né, o DNA, da Equatorial que nasceu aqui no Maranhão. Falando em futuro, o que falta para a energia sustentável, que é um dos braços da Equatorial hoje, ser mais popular, as pessoas terem mais acesso, baratear esse custo, para a gente ir limpando cada vez mais esse consumo? Olha, eu diria que isso é um processo que vem caminhando assim a passos muito largos. Falei você que nós temos 2.800.000 consumidores no Maranhão todo, numa história de vida desde o tempo da Ulen até os dias de hoje da Equatorial. Nesse curto espaço aí de 4, 5 anos, nós já temos 150.000 clientes hoje que já usam a energia solar, sobretudo a solar. Isso é uma questão mesmo de o tempo, está trazendo essa celeridade na medida em que, os custos, os preços de uma forma geral estão se tornando mais atrativos, né, a tecnologia evolui e aumenta a eficiência, os sistemas se tornam mais eficientes, né, e a tendência é que o que tem de novo agora é que daqui a pouco tempo você vai poder comprar energia de qualquer empresa e vai chegar o momento que eu aqui na conversa com você vou dizer que eu tenho uma planta de solar na minha casa e que eu tenho excedente e eu chego e pergunto para você quanto que você está pagando para a Equatorial, aí você: "Estou pagando X", "Olha, eu te vendo por menos, você quer comprar?" E eu fazer um negócio contigo nesse momento pelo celular. Essa brincadeira que vai acontecer em dois anos, daqui a pouco isso vai estar acontecendo. Então é essa o grande dinamismo e é por isso que nós da Equatorial estamos trabalhando nessa pegada para que aquilo que era um monopólio lá atrás, daqui a pouco deixa de ser. Então eu não quero que nenhum maranhense deixe de comprar energia da Equatorial para ir comprar energia da Coelce do Ceará, por exemplo, né. Se ele aqui ele vai comprar mais barato, aqui ele conhece todos as pessoas, aqui ele tem o melhor serviço, etcétera, ele jamais vai deixar, se tiver um orgulho, né, sabe a quem se dirigir. Hoje, se você quiser fazer uma reclamação qualquer, você sabe onde ir. Se você quiser fazer uma de telefonia aí, de internet, você fica perdido, né, mas você tem que ter a cara, acho que então a empresa tem que ter a cara do dono, né, então é por isso que a Equatorial está presente aqui e é uma marca genuinamente maranhense, com muito orgulho de todos nós. A gente se encaminha para o final da nossa conversa e eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para dar suas considerações finais, mandar um recado para quem nos assiste, né. Olha, o primeiro agradecer, né, eu acho que esses momentos são muito ricos, porque em pouco tempo nós ficamos aqui 30, 40 minutos aqui, conversando e a gente consegue, né, levar uma mensagem, né, levar informações que são extremamente úteis para a população como um todo, né. Finalizar aqui dizer deste agradecimento e, acima de tudo, deixar aqui o compromisso, aí eu falo em nome da empresa, né, de ser empresa genuinamente maranhense, o compromisso dela de trabalhar cada vez mais buscando levar uma energia de melhor qualidade, maior confiabilidade, trabalhando sempre para ganhar
né, eficiência, ganhar essa produtividade, transformar em resultados e que no futuro, de fato, a energia, o valor da energia, né, ele possa ser melhor aferido e possa ser inclusive reduzido na medida em que você está se eficientizando, que é o caso, né, dessas energias limpas. Nós já tivemos momentos, onde nós tivemos já fomos a tarifas, comparado no Brasil inteiro, já viemos de momentos onde tinha, tipo assim, a maior tarifa do Brasil, a momentos que nós estávamos já disputando nas mais baixas do Brasil. Isso são ciclos, mas é importante que se obedeça às regras né, estabelecidas pela ANEEL e que os consumidores possam acessar os nossos canais de atendimento, que são os mais diversos possíveis, para buscar aí solução dos seus problemas. Estamos aqui para trabalhar pelos nossos, clientes da Equatorial Maranhão. Perfeito. Hoje a gente conversou com o José Jorge Soares, diretor de Relações Institucionais da Equatorial Energia. Agradeço também aos jornalistas Paulo Pellegrini e Felipe Clã por terem aceitado estar aqui, né, nessa conversa. A gente chega ao fim do programa de hoje, mas você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.